Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Hoje quero convidar você a acompanhar a reflexão. Vamos refletir o Evangelho e também falar um pouquinho sobre a confissão, tão importante para nós. Então vamos estar ligados para a gente aprofundar cada vez mais na beleza da nossa fé. Abramos o coração para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 5, de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficaram ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Ali se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de olhar para esse homem que está à beira da piscina, sempre desejoso de experimentar a cura, mas ele não tem oportunidade porque o anjo vem de vez em quando e quem primeiro entra é que fica curado. E ele tinha dificuldade de se movimentar e não tinha ninguém que o levasse. Pensa nessa situação. O homem está ali há tanto tempo, não tem ninguém que o ajude. Mas aí mais para frente a gente vai ver. Quando Jesus cura, tem aqueles que vão criticar o homem porque está carregando a sua cama a mando de Jesus. Então, para ajudar, não tinha ninguém. Mas para criticar, muitos estavam ali atentos, né, para ver um erro ou algo que eles achavam que estava errado na prática daquele homem. Querido irmão, querida irmã, olhemos para nós também, porque a gente muitas vezes pode ter atitudes assim, de apontar o dedo para dizer que o outro está errado, mas ter dificuldade em ajudar o outro a não errar, de ajudar o outro a sair do erro, né? Muito fácil apontar o dedo e condenar, mas é difícil e comprometedor a gente se envolver na, na busca da solução dos problemas dos irmãos e irmãs. Depois, outro elemento é que Jesus, depois de curar o homem, ele fala com ele, né? Fala com o homem que ele estava curado e que agora ele não pecasse mais, porque senão ele poderia trazer coisa pior para a vida dele. Porque Jesus está convidando a uma experiência de conversão e ele está lembrando que a doença física que este homem tinha era muito ruim, não era boa, né? Porém, pior é adoecer na alma, né? E o pecado, a prática do pecado, e quanto o pecado se torna algo constante, fere o profundo do ser e traz mal que vai muito além do que aquela dor física. Então é preciso cuidar do interior, preciso romper mesmo com o pecado em nossas vidas, para que as nossas vidas sejam límpidas e boas, que nos conduza à verdadeira felicidade. Deus nos ajude a viver também
este compromisso de não pecar, de buscar não pecar, não romper com Deus. Motivados então por esse evangelho onde Jesus diz ao homem curado para que ele não peque mais, nós somos chamados a refletir sobre a necessidade de buscar sempre o perdão. E nós então somos chamados a refletir sobre o sacramento da confissão ou o sacramento da penitência. É esse sacramento bonito que manifesta a misericórdia de Deus em nossas vidas. E para a gente começar a refletir sobre ele, é importante lembrar que o que nos leva a buscar o sacramento da confissão é a misericórdia, né? Não é o perdão, não é o pecado, mas sim a misericórdia. Então, assim, nós vamos ao sacramento porque nós acreditamos na misericórdia de Deus. E aí, então, vamos falar com Deus sobre os nossos pecados, sobre as rupturas que nós cometemos, porque nós cremos na misericórdia de Deus. Então, o que nos leva é a fé na misericórdia, porque pecado todo mundo tem, mas nem todo mundo tem abertura à misericórdia, né? Então, nós vamos porque acreditamos na misericórdia de Deus. E acreditamos naquela frase, né, que Jesus diz que todo pecado é perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos porque acreditamos na graça. E não acreditar na graça é pecar contra o Espírito Santo. Então, nós acreditamos na graça, acreditamos que somos acolhidos por Deus, que experimentamos a sua bondade, a sua misericórdia, que podemos experimentar. Então nós vamos, motivados pela misericórdia de Deus, em busca deste perdão sacramental. A gente vai depois de ter feito também um exame de consciência, de ter visto a vida da gente, colocado a vida da gente diante da vida de Deus. E no exame de consciência, nós somos chamados não só a ver o pecado, mas é preciso também ver a nossa relação com o Senhor. Aquilo que nós fizemos, que nos fez nos relacionar bem com o Senhor, que foi experiência de encontro. E também olhar para as rupturas, aqueles momentos que nós rompemos com Deus, situações que nos levaram a esses rompimentos. Então, nós devemos estar sempre ligados a Deus, mas tem momentos que da nossa parte há distanciamento, há ruptura. Isso é pecado. Isto é o pecado. Então nós devemos olhar para estas situações. E olhando para essas situações, somos chamados a nos aproximar cada vez mais da misericórdia de Deus, no desejo de acabar com essas rupturas, né? De eliminar essas rupturas. Nós vamos colocar no coração de Deus a nossa vida, apresentando a Ele essas rupturas, esses pecados, para que Ele possa acolher e perdoar-nos, a fim de refazer esta ligação que nós acabamos rompendo, de fazer esta ligação que foi cortada pelo pecado, por estas ações nossas que dificultaram esta relação. E aí, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a fazer esses exames de consciência a partir da experiência com o Evangelho, com a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que deve ser a luz para poder iluminar o nosso exame de consciência. Então a gente precisa ler a Palavra de Deus antes da gente pensar qual é os pecados que a gente tem. Então, partir da Palavra de Deus. De uma forma especial, dos mandamentos. Analisar a vida a partir dos mandamentos. E os mandamentos, eles estão postos a partir de relações, né? A relação que nós temos com Deus, a relação que temos com os irmãos, a relação que temos com as coisas. Então é preciso analisar essas nossas relações, porque quando nós nos relacionamos mal com Deus, quando nós nos relacionamos mal com as pessoas, quando nós temos um relacionamento não equilibrado com as coisas, nós então fazemos uma desintegração das nossas vidas e nós então caímos no pecado. Então analisar a partir dos mandamentos. E esses mandamentos iluminados
pelo mandamento que Jesus apresenta para nós, que é o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo deve ser a chave de leitura dos outros mandamentos todos. Então nós vamos interpretar os mandamentos, os 10, a partir daquilo que Jesus nos diz, que o mandamento maior que existe é o mandamento do amor. Ele é a chave de interpretação de todos os mandamentos e, diria, chave de interpretação de toda a Sagrada Escritura. Então, querido irmão, querida irmã, que você, que eu, que nós possamos pensar no exame de consciência sobre esses rompimentos que nós podemos fazer dessa relação com Deus e analisar as nossas relações com Ele, com os outros e com as coisas, com as realidades que nos circundam, a partir do grande mandamento do amor. Que nós possamos nos preparar bem para fazer boas confissões. Vamos continuar amanhã com a reflexão sobre este sacramento. Eu convido você a acompanhar no dia de amanhã. Eu desejo que a graça de Deus continue atuando em nossas vidas. E venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.